O irracionalismo é uma corrente filosófica fundada no final do século XIX, difundida principalmente por filósofos europeus, destacando-se o alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche considerava que as teorias tradicionais não passavam de meras desculpas para amenizar a infelicidade da experiência humana. Tal tendência filosófica enfatiza o instinto e a vontade de se opondo à razão. Afirmando que Deus está morto, Nietzsche chocou a sociedade, se referindo à morte da metafísica, controlada pelo cristianismo que alegava a existência de outro mundo, originador e final, manipulando assim a população. Ao fazer tal exposição, o filósofo concluiu que qualquer um que nasça após nossa existência fará uma parte de uma história superior à atual. Depois que conhecemos o enredo de alguns habitats e conceitos que possuímos, fica difícil pensar nesses como conceitos físicos de tempo. Tendo isso em vista, Friedrich criou o termo sobre-homem e além do homem, único aspecto capaz de aceitar a vida, sendo uma pessoa que não se repreende a códigos, mas cria novos valores. Segundo Nietzsche, o além do homem é o próximo passo para o desenvolvimento do homem, sendo capaz de suportar o risco e a vantagem de existir. Ideia adotada em campanhas e cunho nazista. Por fim, o filósofo se opõe ao racionalismo ao dizer que somos incapazes de ter conhecimento absoluto. Tudo o que temos são apenas teorias fundadas a partir de impressões. A partir dessa corrente filosófica, o positivismo surge a sociologia como ciência. O positivismo é uma corrente filosófica ligada ao pensamento de um francês chamado Auguste Comte. O livro que marca sua época é chamado de Curso da Filosofia de 1842, e a ideia-chave desse livro é o progresso. A ideia do progresso estava bem definida na cabeça de Comte e era ela a teologia. A teologia era uma visão de mundo com sentido, ou seja, há um lugar perfeito ao qual estamos caminhando. Para o Comte, tudo o que hoje chamamos de ciências humanas estariam na metafísica filosófica. Ele sonha em criar uma ciência humana, ou seja, uma ciência que analisa sociedades. Daí ele cria a sociologia, que para ele foi criada para estudar cientificamente os problemas da sociedade e resolvê-los, onde a sociedade é retratada como um corpo, que tem doenças, e essas doenças devem ser solucionadas para garantir a ordem, pois só a ordem garante o progresso. Edmund Husserl, precursor da filosofia moderna e o principal autor e fundador da fenomenologia, para seus estudos chegou até a anotar todos os movimentos de seus pensamentos, chegando a escrever mais de 40.000 páginas ao longo de sua vida. Suas principais obras se dão por As Meditações Cartesianas, A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental, e por fim, A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. O termo fenomenologia era inicialmente utilizado pelo filósofo Johann Lambert para caracterizar as ciências das aparências, e posteriormente pelo filósofo Hegel pelas suas experiências das ciências, tradição em que Husserl se inspira. Ao longo da trajetória da filosofia, a fenomenologia foi diversificada de diversas características. Entretanto, inicialmente pode-se conceituar a fenomenologia como aquilo que se apresenta, ou seja, explicação. Ainda pode-se ser associada com a palavra fenômeno, que se traduz por aquilo que se mostra pelos sentidos. Ou seja, a fenomenologia nada mais é do que fenômenos que se manifestam através do espaço ou tempo. Além de ser um método que estuda a essência das coisas e como as mesmas são percebidas no mundo, fora um movimento que se iniciará a partir de 1910, sendo desenvolvida na Alemanha e na França por seus respectivos seguidores. A fenomenologia vem para
contrapor as ideias básicas e conceitos de essências que se explicavam somente por métodos científicos.